Bom, pessoal, para não perder tempo, eu já vou partir para o nosso terceiro painel desse segundo dia de Smart Law Summit. A gente também vai receber dois perfis aqui de painelistas, assim como nesse último painel. Vamos receber, de um lado, um investidor, que vai ser representado pela Marcela, que eu já vou apresentar aqui, e, por outro lado, o ponto de vista mais técnico, jurídico, que também é o objetivo do evento. Tá certo? Então, para isso, já vou colocar aqui na nossa tela os nossos 3 próximos painelistas. Já vou colocando aqui a Ludmila Braga, o Jesus Marzagudo, um dos sócios do Mayer Brown, e também a terceira panelista, a Marcela Drigo, diretora de Real Estate do CPPIB. Agradeço demais aos 3 pela presença, eles que vão falar um pouco sobre os desafios jurídicos do segmento residencial para renda. José, Marcela, Ludmila, obrigado pela presença, por tirar aí 45, 50 minutinhos do tempo de vocês para compartilhar a experiência com as centenas de pessoas que estão nos acompanhando. E eu já vou deixar o palco para vocês brilharem e passar a bola para a Ludmila conduzir o painel. Obrigada, Léo, muito obrigada. Eu gostaria aí de agradecer a todo mundo que está participando aí desse evento do Smartus, muito interessante. Ontem, gostaria de elogiar também, ontem eu participei de alguns painéis na parte da manhã e achei muito relevantes, assim, e gostei muito que os temas ficaram bem divididos, né? Então, não tem um overlap aí dos temas. E foi um prazer aí ter a Marcela aí nessa participação, né, aceitando o nosso convite para compartilhar esse conhecimento com relação a esse segmento novo, diria, no Brasil, que é o residencial para renda, né? A gente chama de multifamily lá fora, e a gente teve o prazer de participar aí dessa operação que a gente intitulou aí de Snowbird internamente, né? Mas que eu entendo que seja um dos maiores investimentos, né, Marcela, no mercado de residencial para renda no Brasil hoje, e eu gostaria de explorar isso com vocês. Para a nossa apresentação aqui, eu chamei também o nosso sócio, head da área de Real Estate, né, investimentos imobiliários do Mayer Brown, José Paulo Marzagão, e a Marcela Drigo, como o Léo bem apresentou, é a diretora aí de investimentos para Real Estate do CPPIB, do Fundo de Pensão Canadense. Bom dia a todos, obrigada. José Paulo, Marcela, eu gostaria de repente, já colocar aqui uma apresentação como norte para a nossa apresentação aqui, e eu gostaria de passar a palavra, de repente, um bate-papo compartilhado aqui, Marcela, entre eu, você e o Zé Paulo, um pouco sobre o contexto histórico aí do multifamily. O CPPIB, como fundo de pensão canadense, deve ter aí muitas experiências lá fora com relação a esse mercado, né? A gente sabe que é um mercado muito bem desenvolvido no Canadá, muito bem desenvolvido nos Estados Unidos, né? Na Europa também. Então, seria interessante ter esses inputs aí de vocês com relação a esse contexto e também o que levou o CPPIB a investir no Brasil nesse segmento que é novo, né? Que tem aí seus riscos pelo desconhecimento, né? Por ser realmente um produto comercial aí inovador. Eu vou aqui só pedir licença para projetar uma apresentação aqui de norte somente, mas já passo a palavra aí ao José Paulo e à Marcela Drigo. Deixa eu passar aqui a nossa apresentação. Já está na tela a apresentação, antes de passar, de fato, a bola para a Marcela e para o José, já está na tela e em tela cheia, tá bom, Ludmila? Então, vocês fiquem à vontade. E bom painel aos 3. Ótimo. Bom, vamos lá então, né? Aqui uma apresentação muito breve do residencial para renda pelo mundo, né? Zé Paulo, você gostaria de começar? Como é que... Ou a Marcela também? Não sei, Marcela, você que escolhe para mim. Eu vou falar um pouquinho só do que é o conhecimento histórico que eu tenho da matéria, mas acho que depois a Marcela pode dar uma maior input com relação ao que existe lá fora, que inclusive do que participa o CPPIB lá fora em várias operações de multifamily. O multifamily, ele nada mais é do que um investimento em edificações onde eu coloco várias pessoas lá dentro. E a origem dele americana resulta muito do fato daquela visão americana de eu não fico muito tempo num lugar, eu me desloco. Então, eu tenho universidades em locais fora, eu tenho... depois você vai começar a trabalhar com aquela questão de senior living, ou com questões específicas de moradias, onde a pessoa não se fixa por muito tempo no lugar, ou seja, ela tem mobilidade. E acho que o tema muito constante na questão multifamily é a mobilidade. Um
lugar e depois eu quero estar em outro. E nessa visão, eu não necessariamente preciso ser proprietário do imóvel, eu vou ficar ocupando um imóvel por um período e depois eu me movimento para outro local. Então, a americana é muito essa origem de visão de que o filho, e é uma visão totalmente diferente da latina, por isso que é o grande desafio aqui no Brasil hoje, da gente trazer aquela visão anglo-saxônica, germânica, para uma visão latina, onde o filho fica na casa da mãe, se a mãe deixar até os 90 anos de idade, ninguém sai da casa da mãe em hipótese alguma. Já a visão americana é uma visão diferente, não. Você vai estudar para a faculdade, vai embora e não volta mais aqui em casa. Começa, então, a ter essa procura de locais onde eu possa fazer essa locação e posso fazer uma ocupação temporária, e amanhã, depois, eu estou passeando pelo país. Você tem essa visão clara americana de que a pessoa não tem uma residência num local específico, ela vai começar a migrar para as cidades do país, e não necessariamente como aqui no Brasil, que a gente tinha muito mais uma concentração de eu moro num lugar, eu nasço num lugar, caso nesse mesmo lugar e vou morrer nesse mesmo lugar. Está mudando. Acho que a visão da mobilidade é uma visão que começa a se enraizar no mundo como um todo, e essa esteira que você começa a ter esse movimento de mundo e também para os países, vamos dizer, de origem latina, tanto a Europa quanto agora o Brasil também, onde eu tenho essa visão de posso fazer residencial para estudantes, posso fazer residencial para senior living, posso fazer residencial para solteiros, posso fazer para aquele primeiro momento do casamento, onde a pessoa ainda não tem ainda uma fixação clara da profissão e pode estar mudando de posições em lugares também diversos. Marcela, se puder me complementar, eu agradeço. Oi, José Paulo. Bom, obrigado aí pelo convite de vocês, tanto do Mayor Brown como da Smartus. Acho que é bacana colocar sempre essas perspectivas, né, o legal e o business, porque eles sempre andam juntos. Não tem business se não tem o legal, e o legal precisa do business. Então, acho que esse olhar conjunto é bem bacana. Acho que só dando uma perspectiva, né, como você já falou da questão do histórico, nós, a CPPIB, é um grande investidor desse mercado. Ele é um mercado que, com o tempo, se mostrou um mercado muito resiliente. Então, como nós temos um portfólio muito grande globalmente e estamos sempre olhando essa questão de diversificação de portfólio, ele tem se mostrado multifamily bastante resiliente, muitos investidores institucionais procurando, vamos dizer, essa receita mais constante, né, no portfólio. Isso tem sido um produto com bastante apetite dos investidores institucionais. A gente tem bastante investimento nesse setor nos Estados Unidos, acho que é um dos maiores mercados de multifamily, e aí, como o Zé Paulo falou, ele tem vários subsegmentos, né, então tem o multifamily puro, né, onde mora, enfim, um solteiro, uma família pequena, uma família maior. Nós temos hoje o maior portfólio dos Estados Unidos de student housing, é uma plataforma que chama Scion, que a gente adquiriu, acho que, não me engano, 2, 3 anos atrás, junto com um parceiro nosso, e temos também o Senior Living, que aí já é mais dedicado para um outro subsegmento do multifamily, mas todos esses são residenciais para renda, né, ao invés do residencial para venda, onde nós aqui no Brasil somos muito mais familiarizados, vamos dizer, porque o mercado, obviamente, é muito maior. Eu acho que, tendo dito isso, só alguns pontos que nos levaram, né, a CPPIB a investir nesse setor no Brasil, né? O que a gente enxergou para estar investindo nesse setor no Brasil? Acho que a primeira questão é a questão dos fundamentos que desse setor, que a gente enxerga que os fundamentos são fortes. Por quê? A gente tem uma população predominantemente jovem, média aqui do Brasil é de 32 anos de idade, com 54%, vamos dizer, hoje na pirâmide que a gente considera de classe média. A gente tem um grande déficit de housing, que isso já vem sido falando há algum tempo. A formação hoje de novas residências, né, no sentido de novos casamentos e até divórcios, ela é maior do que o número de novos desenvolvimentos imobiliários. Então, a gente acredita que os fundamentos do setor são muito fortes.
Acho que a segunda questão que a Ludmila acho que vai tocar posteriormente é a questão da melhoria do framework legal para o setor. A gente olhou muito isso antes de entrar nesse setor, a questão da lei da evicção dos inquilinos foi uma questão que foi levantada tanto para a gente como lá fora, e eu acho que hoje a gente já tem, aqui no Brasil, a lei da evicção tem funcionado muito bem, cada vez num período mais curto, e isso nos deu bastante conforto também, caso, obviamente, o inquilino não pague, que você possa fazer uma evicção, seja um processo não tão custoso e com uma certa rapidez, para que você não perca renda aí no seu investimento. Acho que terceiro ponto, o Zé Paulo também tocou, são as questões de mudanças culturais. A gente vê hoje um milênio que está muito mais preocupado com essa mobilidade, né? Então ele não quer fazer um commitment fixo, entregar grande parte do dinheiro dele para ter uma residência fixa, ele está olhando a mobilidade, ele está olhando hoje, está perto do trabalho, né? Fazer um fluxo aí para o trabalho muito mais sem fricção, sem ter que morar no subúrbio, pegar muito trânsito, ele prefere morar menor, mas está perto do trabalho, então uma opção para ele, dado que é muito caro hoje o ticket da compra nessas regiões centrais, é o residencial para renda. E eu acho que, por último, para a CPP, uma questão muito importante foi a questão de poder obter escala nesse segmento. Como nós também somos um fundo bastante grande, a gente só olha investimentos que a gente possa obter hoje uma certa escala. A gente olhou bastante hoje o segmento, se você olhar 23% só da cidade de São Paulo, das residências, hoje já são residências que são alugadas, só que ela é feita, obviamente, de forma informal, é um mercado que não é institucionalizado, muitas pessoas físicas que são proprietárias desses ativos, então a experiência hoje ela ainda é muito ruim, tem muita fricção. Então a gente acredita que se a gente conseguir mais ou menos 5% desse mercado, a gente atingir isso, daria um potencial de mais ou menos 3.500 unidades para o nosso venture, que a gente acha que aí é um tamanho significativo aí para a gente investir um bom cheque nesse segmento. Acho que essas são algumas das razões por que a gente está olhando hoje o setor. Muito interessante, Marcela. E você sabe que a gente estava até, como essa questão tem sido muito pontuada agora no Brasil, né? Agora virou realmente uma moda, né? Há 5 anos ninguém falava disso e quem falava era visto como ET, né? E hoje em dia eu sinto que todo mundo tem interesse, de fato, e não só uma curiosidade, mas de fato entende que existe um fundamento econômico muito interessante para esse business, né? E eu estava até dando uma lida como é que foi isso nos Estados Unidos, né? Especialmente nesse ano de pandemia e tudo mais, se teve impacto, se não teve impacto, e é muito interessante porque aparentemente o break-even seriam 250 mil unidades por ano nos Estados Unidos, né? E eles estão prevendo que nos próximos 10, o mínimo que eles têm que construir para absorver o interesse de mercado, demanda de mercado, é 328 mil unidades, né? Então, nos próximos 10 anos, espera-se ter um aumento aí disso, já teve aumento nos últimos 6, então, realmente, assim, se a gente se espelhar nos Estados Unidos, né, que também é um grande país como o nosso, etc e tal, lógico, com questões culturais diferentes, né, com um sistema muito mais bem consolidado, mas, de fato, a escala ela é potencial, né? Ela pode estar inerte hoje no Brasil, mas, de fato, tem um potencial muito grande. E como você mesmo colocou, de fato, há muita locação no Brasil, né? As pessoas elas estão acostumadas a trabalhar com aluguel, né? Seja família, seja recém-casado, seja mais sênior, seja mais novo. É um documento que as pessoas estão acostumadas a lidar, né? A gente tem uma lei muito forte com relação a isso no Brasil, e é uma lei que ela é muito protetiva do locatário, né? Então, existe já não só a base jurídica, como também um costume das pessoas de alugar. Não é que as pessoas não queiram alugar e queiram só casa própria. As pessoas, elas têm, de fato, esse interesse, mas existe uma dificuldade no mercado, né? Você ter que lidar com a outra pessoa física, que é o dono do imóvel, esse caráter da pessoalidade, né? Essa insegurança. Então, você quer investir no imóvel até, né, fazer uma reforma, mas amanhã pode ser que ele peça o imóvel de volta, né? O locador. Então, existem vários pontos aí que a gente vê que, em razão até dessa modificação de percepção aí, cultural, né, e até jurídica também, existe também, eu entendo, né, pelo que a gente tem percebido aí do mercado e das opiniões, que existe uma tolerância muito grande, um interesse muito grande do próprio consumidor em conhecer melhor essa estrutura,
né, essa estrutura mais institucionalizada do aluguel, né? Então, lidar com fundos, lidar com empresas que são especializadas nisso e que não têm paixão com relação àquele imóvel, né? Não tem aquele sentimento de que, olha, isso daqui é minha propriedade, você tem que cuidar disso como se fosse... Existe uma noção diferente dessa relação entre locador e locatário a partir do momento que você coloca um profissional do outro lado, né, da mesa. Então, assim, até uma coisa... Alguém falou? Não. Até acho que uma coisa que seria interessante de pontuar é como isso foi colocado, foi visto, né, na pandemia aí, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, principalmente, que tiveram, inclusive, leis específicas para os multifamily owners, né? Então, justamente por conta da pandemia, por conta do desemprego, né, por conta da falta de renda das pessoas durante esse ano, óbvio que seria natural nós acharmos que haveria uma quebradeira, né, digamos assim. Então, o locatário não pagaria o multifamily owner não pagaria o mortgage que ele tem com os bancos, com as financiadoras, e que isso poderia acarretar aí uma crise no mercado. E por conta das intervenções estatais aí do US CARES Act nos Estados Unidos e por conta de leis específicas na Alemanha também, houve um impedimento de que houvesse aí o eviction, né, o despejo do locatário, caso essas empresas tivessem recebido aí auxílio governamental, como foi de fato, né? O US CARES Act, ele inclusive tinha um capítulo específico para os multifamily owners, de modo a manter o sistema estável e saudável, né? Então, é muito interessante isso. E, enfim, eu acho até que eu gostaria de passar para o próximo slide, Marcela, porque eu acho que tem tudo a ver aí com o que vocês fizeram aqui no Brasil recentemente, que é o projeto, o Case Snowbird, né? A gente colocou aqui só um diagrama aqui de como é que foi operado aí foi feita essa operação. Eu gostaria de escutar um pouco de você, assim, dos desafios, de como é que vocês conceberam essa estruturação, imaginaram isso, meio que o passo a passo aí do que passou aí pela cabeça aí do time do CPPIB quando fez essa estruturação aí para esse projeto. Você pode compartilhar um pouquinho conosco? Claro. Então, voltar um pouquinho, né? Eu falei, acho que dos fundamentals, agora o que a gente estava olhando, né? Sempre tentando resolver um problema, porque o problema já estava aí, né? Já existe o mercado, tudo, mas como que a gente faz com que a gente tenha uma solução melhor do que o mercado está oferecendo? Então, acho que a gente viu a oportunidade de investir no setor de forma institucional, né? Que seja, a gente controla o prédio inteiro, controla todo o processo de locação para diminuir esses pontos de fricção que a gente vem falando no processo, né, que são as questões de garantia, você ir lá ver o apartamento, você tem todas as questões, né, de você chega lá, eu não quero assim, eu quero assado, eu vou investir, eu não vou investir, quer dizer, tudo isso feito de forma institucionalizada. Tem toda a questão também que a gente enxerga que aí é muito diferente, que é a experiência do locatário. Eu quero dar para ele uma experiência diferenciada do que alugar vamos dizer, uma unidade num prédio para venda, que você não tem toda uma questão que são as áreas comuns já diferenciadas para esse locatário. Então, a gente tem, por exemplo, questões de coworking, ginástica, a gente chama a questão de ativação do térreo, a gente coloca café ou um restaurante, serviço de lavanderia, outros serviços, se necessário, também de limpeza, quer dizer, tudo isso só tem num prédio que ele é institucionalizado, né? Então, você oferece esse tipo de serviço para todos e mais atividades de comunidade. Então, tem uma noite de cooking, aí você traz um masterchef, uma noite de jogos, você tem um bar, então você ativa aquele espaço para criar realmente uma comunidade. Então, a gente enxergou uma oportunidade em fazer isso que hoje não tinha, né, de forma, como a gente falou, institucional no mercado. Agora, alguns players estão se movimentando nesse sentido, como você falou. Com relação ao produto, o que a gente está olhando, né? A gente olha esse público que a gente está iniciando, vamos dizer, num público que a gente chama de classe média alta, tá? E tentando acompanhar o ciclo de vida dele. Então, ou seja, desde que ele começa a trabalhar, ele precisa de uma unidade pequena, ali ele pega um estúdio perto do trabalho, etc., aí casa, aí passa para um quarto, aí depois, né, depois de um tempo casado tem um filho, aí de repente passa para 2 quartos, então dentro do mesmo prédio, nós vamos ter várias tipologias. Começa estúdio, 1 quarto, 2 quartos e alguns 3 quartos também. Então, para que você possa acompanhar a vida dessa pessoa, né, ao longo, como eu falei, das várias fases.
e, como eu disse, criar essa comunidade. Então, até se você quer mudar de um prédio para outro, né, você mudou de trabalho, você está numa outra localização, você pode olhar lá dentro do nosso venture, né, que é CPPIB, Greystar e Cyrela, e procurar um outro prédio e se mudar, que vai ser uma mudança muito fácil dentro dessa comunidade. E você já sabe o que esperar. Então, você está indo para um outro prédio que você sabe exatamente que tipo de serviços, que tipo de acabamento, tudo isso que você vai obter. Acho que na questão, tem várias questões aí de produto, que acabamentos são diferentes, porque eles também têm que durar muito mais tempo, porque tem um turnover muito mais alto do que o residencial para venda, desculpa. Então, tem várias nuances, tamanho de elevador, porque você vai ter muitas mudanças, muito mais com relação ao outro prédio, acesso, segurança. Tem uma série de questões aí que a gente está olhando na questão de produto, mas o que eu acho legal dizer assim, nós estamos olhando esse mercado há mais ou menos 3 anos, a gente iniciou as nossas conversas aí sempre tentando procurar um melhor operador, no caso a gente estava procurando um desenvolvedor imobiliário que pudesse fazer esse produto muito bem feito, que tivesse toda a questão de procurar terrenos, toda essa habilidade que nós somos investidores financeiros, então a gente precisa um braço realmente operador que vai estar fazendo todo esse trabalho, construção, desenvolvimento imobiliário, e achamos na Cyrela, que já é nosso parceiro para alguns outros setores, vamos dizer, um dos melhores operadores nesse sentido. Então, nós propusemos para eles, se eles tinham interesse nesse setor, explicamos como a gente enxergava o setor, porque também isso não existia aqui no Brasil há 3 anos atrás. Essa conversa veio evoluindo. E, como vocês sabem bem, foi uma negociação difícil, grande, envolvia muita coisa, porque muita coisa nova, né, para esse mercado, e até para a Cyrela, porque agora nós somos um parceiro de longo prazo, porque o residencial para renda, ele fica no portfólio, ele vive com você. Então, a gente tem questões de governança, questões de liquidez, várias questões de uma joint venture, que geralmente um operador, né, um player, vamos dizer, do residencial para venda, ele pode ter um parceiro, mas quando ele vende as unidades, acabou o casamento. Então, é muito mais fácil, porque você já sabe que vai ter um fim, né? Quando você vai ficar casado por mais tempo, o jogo é bem mais As complicado. regras são outras, né, Marcela? Tem muito mais regra quando você fica casado mais tempo. Então, esse prenup é mais complexo, o prenup. Demora muito mais para negociar. O divórcio que você falou, nesse não existe. Exatamente. Então, é bom você combinar todas as regrinhas, e aí acho que a gente contou com, vamos dizer, né, o suporte, o auxílio de vocês. A gente trouxe um pouco da nossa visão lá de fora, né, o que é importante para a CPPIB, porque nós estamos acostumados com casamentos bastante longos, e vocês, claro, numa tropicalização do que é as nossas regras aqui no Brasil, quais são as nossas leis, o que nos protege, tornaram isso daí uma JV muito robusta, né? Então, nós fechamos isso daí, foi no final de 2019, com a Cyrela, e nesse meio tempo a gente também estava procurando quem são os melhores operadores desse tipo de ativo no mundo, né? O que a gente pode trazer de diferente para esse mercado, que não só no olho do produto em si, mas, como eu falei, de criar essa experiência, de ter essa operação de forma institucional, profissional, de operadores que já viram isso em outras regiões. E então, com várias conversas, fizemos uma viagem até junto com a Cyrela para fora, para visitar vários operadores, e achamos aí na Greystar, vamos dizer, um dos melhores operadores e maiores operadores do mundo nessa classe de ativo, que também se demonstrou muito interessada, né, no Brasil, porque viu que era um mercado nascente para esse tipo de setor, esse tipo de produto, e enxergou tanto na CPPIB como Cyrela, vamos dizer, um casamento muito bom, porque cada parte tem uma expertise para complementar o que a outra tem. Então, aí, acho que foi em meados, não sei, não me lembro, Ludmila, foi durante a pandemia, mas em abril ou maio. Nós fomos, pelo que eu lembro aqui, né, a gente começou realmente a trabalhar nos documentos mais forte entre abril e a gente terminou no finalzinho de agosto. Isso, exatamente. Aí, então, fechamos e
pudemos trazer a Greystar, que tem sido um processo muito rico aí de input deles, principalmente nessa parte aí de design das unidades, que não é, vou repetir mais uma vez, não é pegar um produto para venda e colocar para renda, mas é todo um redesign de produto, de material, usabilidade, etc. E hoje a gente tem 4 projetos já, que já estão investidos, já estão dentro do Venture, e estamos olhando novos projetos no pipeline, porque a gente acredita, assim, que esse mercado é bastante promissor e tem bastante espaço para crescimento. Marcela, eu achei muito interessante o que você colocou, em termos, apesar de fugir um pouco do nosso jurídico aqui, que a gente vai voltar um pouquinho, mas tem a ver também, eu vou falar disso, que é essa interação, né, essa interface que tem que ter entre a empresa construtora, né, desenvolvedora do projeto, antes de ser construtora, desenvolvedora do projeto, né, e o operador, porque no final das contas, o operador ele tem o quê? Ele tem a expertise de como se opera isso lá fora, né, no caso da Greystar, tem essa experiência muito profunda, né, passou por diversas experiências, passou por diversos setores, né, então eles conhecem muito bem o que funciona para cada segmento, né, e eles, por conta disso até, eles contribuem com o projeto, né, então eles trazem elementos novos no projeto. Então, assim, é de fato um choque, eu vou falar choque cultural, porque hoje você tem, né, as construtoras muito acostumadas a trabalhar com a incorporação imobiliária, né, então aquilo, pega o imóvel, faz o projeto, aprova o projeto, vai no registro de imóveis, faz o RI do memorial de incorporação, lança, vende, acabou, né? E vende aquele shell, né? Vende o que nós estamos acostumados a receber no mercado, que é a unidade pronta, mas não acabada, né? Então, o proprietário ainda tem que entrar, fazer a sua customização, né? Fazer a sua obra lá internamente quando recebe esse imóvel. A partir do momento que você coloca esse desenvolvedor, né? E esse construtor dentro de um venture que tem um escopo diferente, a saber, garantir que essas unidades sejam boas o suficiente para o mercado absorvê-las e criar uma renda de longo prazo para o fundo, então você tem que mudar a cabeça lá no começo, né? Então você tem que mudar de fato o projeto de modo a estabelecer uma área que seja compatível com essas pessoas e com essas famílias que vão provavelmente ser o foco aí, né? Ser o público do residencial para renda. Provavelmente você tem algumas alterações de projeto que não são só o FFI, que a gente chama, né, o Furniture and Equipment, mas é mais do que isso, né, estrutural mesmo, né? Como você bem colocou, achei muito interessante a questão do elevador. Tem que ser um elevador que aguente uma carga maior, porque ele vai ser mais utilizado, né? Você espera ter uma troca aí de inquilinos mais constante. Né, questão do sprinkler, né, o sprinkler normalmente você não tem nos residenciais, né, naquele residencial padrão, mesmo de alta renda você não tem, e é algo que se traz para o residencial para renda, né, para o multifamily. Então são questões muito interessantes e essa interação é muito importante entre o desenvolvedor do projeto, né, o construtor e o operador. Esse é um dos pontos, esse é um dos aprendizados para a gente, inclusive, né, em termos contratuais, em termos legais, da gente ter essa percepção do quão importante é ter esses participantes dentro do mesmo contrato, né, eventualmente, né, com qualidades diferentes, com escopos e obrigações e direitos diferentes, mas todos cientes, né, do passo a passo, do timeline, né. Outra questão que eu já vou me adiantar aqui, Zé Paulo, que eu acho super interessante, que a gente tem essa discussão sempre, né, quando você está trabalhando com incorporação imobiliária, você tem aqueles clássicos 180 dias, né, de prorrogação. Isso é algo que, para o venture, né, de residencial para renda, ele tem um ponto, não que ele não possa ter, mas ele tem um ponto aí, um calcanhar de Aquiles para o projeto, que é o quê? Você perde 6 meses de locação, talvez, né? Então, há um interesse, de fato, de terminar isso quanto antes, né? Normalmente, na incorporação imobiliária, o desenvolvedor, ele aguarda o momento ideal de mercado para lançar, né? Então, ele, às vezes, vai muito rápido com o projeto, mas demora um pouquinho para lançar, demora um pouquinho a construção, enfim, ele vai trabalhando com a demanda de mercado e também com o fluxo de recebíveis dele. Nesse venture, é muito importante você ter uma agilidade na construção, né? Uma maximização disso daí, de modo que você possa disponibilizar isso para o mercado quanto antes, né?
O que eu acho aqui é que existe bem uma situação diferente, é um mercado diferente e é um player diferente do player do desenvolvimento imobiliário para venda. Não é o incorporador imobiliário para venda, esse aqui é uma pessoa que tem que ter uma visão diferente do mercado, e até para trazer um pouco já do legalês, um ponto, eu ouço, e aí aproveitar os cabelos brancos já, eu ouço sobre questão de fazer residencial para renda no Brasil faz 20 anos. E nunca aconteceu. Por quê? Porque sempre existe aquele medo. A lei de locação do Brasil deixa o inquilino rescindir a qualquer momento. Ter 3 aluguéis no máximo reduzida proporcionalmente. Quando levar para fazer o despejo desse inquilino. Então, uma das questões que existiam no passado e que eram sempre os óbitos legais que a gente sempre ouvia dos players, até os players internacionais acostumados a questão de residencial para renda, eles colocaram esses óbitos no Brasil e falavam, essa legislação, esse arcabouço legal no Brasil não permite. Interessante, e aí acho que é uma interessante para nós na questão de o arcabouço legal não mudou. Mudou a sociedade. E é o que eu sempre falo, o direito ele é dinâmico. Por mais que a lei esteja 30, 100 anos atrás, ela evolui de acordo com a sociedade. E o tema que a Marcela colocou muito claramente é, eu organizo, não é uma coisa mais esporádica, não é mais eu comprando uma unidade lá no prédio X e fazendo a locação, não. É eu agora desenvolvendo todo o projeto, fazendo um prédio especificamente voltado para isso, com um ou mais proprietários que seja, mas todos eles voltados e com a concepção de renda. E, ao mesmo tempo, junta isso à alteração da sociedade, com essa visão nova de mobilidade, essa visão millennial, tudo mais, você tem uma situação totalmente nova, que, embora o arcabouço jurídico nosso seja o mesmo para a locação de 91, não mudou, você vê que agora os players começam a enxergar um mercado, e um mercado organizado, onde se eu entrar de forma organizada e não de forma eventual, esporádica, eu consigo, sim, criar um certo valor e consigo absorver os riscos de vai ter rescisão de locação? Vai ter rescisão de locação. Vai ter pagamento de multa pequena? Vai ter pagamento de multa pequena. Uma série de questões aqui novas que permitiram hoje, nessa econômica social, a implantação de um sistema que já existia em outros países, nos Estados Unidos principalmente, agora no Brasil, e com uma viabilidade econômica desse tipo de trabalho, mesmo com a manutenção do arcabouço jurídico, e que permite hoje ter uma visão de, o despejo, numa situação dessas, você vai ter uma discussão muito maior do despejo, no sentido de, olha, o pessoal não está pagando um aluguel, mas ele entrou num imóvel onde foi todo planejado para renda, ele sabia que era todo planejado para renda, existem questões no imóvel que não são questões que estão naquela, de novo, a plaquinha do aluga-se, eu tenho meu apartamento que não aluga-se. A pessoa entra lá dentro, vai lá alugar o que tem, vai botar o móvel dele, vai se meter ao que está na convenção do condomínio lá do outro, daquele imóvel, onde a visão vai ser totalmente pulverizada de vários proprietários de imóveis que podem querer investir ou não na renovação do imóvel, podem querer investir ou não na área comum do empreendimento, e aqui eu tenho um proprietário único, ou até um pool de proprietários, mas todos eles dentro de uma concepção única e com obrigações únicas de buscar o quê? A melhor rentabilidade dentro de uma situação de locação que eu tenha para hoje para os eventuais potenciais locatários que eu venha a ter, ou inquilinos que eu venha a ter nesse meu imóvel. Ô Zé, e só para complementar, isso vai se revertir também no nível de serviço, né? Então, é aquilo que a gente falou, os investidores querem que aqueles inquilinos fiquem lá o maior tempo possível, estão muito preocupados com o nível de serviço e experiência que eles vão ter. Então, por exemplo, quebrou um cabinet, né, um armário, tive um problema no piso, a minha cortina não está funcionando, você liga, você tem uma central, você tem ali uma assistência 24 horas, isso que é uma coisa, se você mora num prédio, vamos dizer, de aluguel, que é de uma pessoa física, isso é um problema enorme, né, poxa, agora tem que chamar alguém, quem que vai pagar por isso? Isso é estrutural, é do dono, é meu? Quer dizer, tem todas aquelas questões aí de experiência mesmo, e ela é muito diferente quando você tem um institucional por trás e um operador que está ali pronto 24 horas para atender qualquer demanda do morador. Então, acho que isso, como você falou, muda bastante a experiência né, de morar numa
a propriedade de aluguel. Com certeza. Inclusive, Marcela, já estou entrando aqui um pouquinho nos desafios jurídicos e meio misturando aqui os slides e tudo mais, porque esses slides, pessoal, é mais para nosso norte aqui, para o norte de todo mundo, do que a gente ficar, né, totalmente estrito a cada um desses pontinhos. Mas um ponto que eu acho que é relevante, ponto jurídico que eu acho que é relevante a gente tratar agora, Marcela, em continuidade ao que você colocou, é que justamente para fornecer esse customer experience elevado, né, ou pelo menos mais adequado, mais planejado para esses inquilinos, é importante que você tenha esse recebível sendo devidamente respeitado, né? Então, por exemplo, hoje o normal em qualquer locação, é o locador cobrar o aluguel, né, cai direto na conta dele, enfim, e o inquilino recebe o boleto lá do condomínio, né, dos custos condominiais. Numa estrutura como essa, vocês provavelmente vão juntar os dois valores, né, vai ser um boleto único para recebimento de aluguel e de condomínio, por exemplo, de modo que ele não possa escolher o que pagar primeiro, então vou pagar a locação para não ser despejado, e deixa o condomínio de lado, né? Porque aí vai demorar até desligarem meus serviços aqui e tudo mais. Então, você tem algumas peculiaridades, né, nesse contrato de locação, né, que são um pouquinho diferentes na dinâmica do que você tem hoje em dia para uma locação normal, vou dizer assim, né? Uma locação residencial usual, tal como estamos acostumados, né? E a gente até recebeu aqui uma pergunta do Bruno Santana, falando do ponto de vista jurídico, quais as particularidades e maiores riscos em operações de mercado para renda, né? Assim, eu entendo, tá, Bruno, que assim, não existe um risco maior ou menor. Talvez haja uma questão comercial aí que a Marcela pode até endereçar, mas do ponto de vista jurídico, eu acho que existem particularidades que nós temos que tomar cuidado, né? Então, até um ponto, por exemplo, se a gente está falando da concepção, né? Afastando agora um pouquinho do final, que é a locação no final das contas, mas quando a gente está falando de estruturação desse negócio, por exemplo, não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma permuta, né, com um terrenista, né? Então, a gente sabe que é muito comum no mercado imobiliário residencial as incorporadoras fazerem permuta com terrenista. Isso é comum, é normal, não tem problema nenhum, e até para a incorporadora é muito bom, porque ela não tem que pagar, né, desembolsar um valor muito grande upfront para fazer esse desenvolvimento, né, antes da incorporação e antes de receber esse fluxo de recebíveis aí do lançamento. Nesse caso aqui do residencial para renda, não faz sentido você ter permutante, né? Por quê? Porque lá na frente você vai ter que dividir as unidades com ele, e isso é um problema, né? Porque pelo Código Civil, para fazer qualquer mudança nesse condomínio, né, obra nova, pavimento novo, mudança estrutural, você teria que ter unanimidade, né? Então, um venture que trabalha nesse segmento provavelmente não vai querer depender de uma pessoa física, duas pessoas físicas lá terrenistas que podem ter opiniões diferentes, né? Então, assim, esse não é o interesse é realmente ter 100%, por exemplo, do empreendimento, né? Acho que esse é um ponto, por exemplo, uma particularidade interessante. Outra particularidade jurídica que eu vejo, que a gente já tratou aqui também, é a questão do contrato, né? Então, essa cooperação entre todos os entes, principalmente entre o construtor, o desenvolvedor e o operador, né? Ainda que o operador ele tenha lá o seu potencial à prova depois dessa construção, né? Quando a operação de fato começa, a verdade é que tem muito trabalho por trás dessa operação antes da operação começar, né, que é justamente esse secret sauce, né, esses detalhes em projeto, esses detalhes aí prévios que são importantes para as partes e que devem estar, de fato, formalizados contratualmente, né, eu entendo isso. Tem outras perguntas aqui, Marcelo, acho que tem uma pergunta especialmente para você aqui, relacionado, não sei se você viu do Joaquim da Silva, falando... qual seria a expectativa da parceria com a Cirela? Se são empreendimentos distintos para renda, student, senior, etc., ou short stay? Tá. Então, nós estamos focando com a Cirela inicialmente, só na cidade de São Paulo. É um produto, o que é um multifamily, vamos dizer, mais tradicional, né? Ele não é um subsegmento, ainda não é o student, ainda não é o senior. A razão pela qual é porque a gente acha que esse mercado tradicional do multifamily, ou seja, ele não é tão segmentado, ele é um mercado maior, que tem maior escala, o student ele está começando ainda, a gente vamos ver qual o tamanho que esse mercado toma, a mesma coisa para o senior, mas o multifamily tradicional, como a gente falou, ele já existe,
só que de forma não institucional, então a gente acredita que vai ter uma escala maior. E hoje ele está voltado para um padrão, vamos dizer assim, de classe média alta, tá? Vamos dizer, vizinhanças aí, ou bairros da cidade de São Paulo, que estão ou próximo dos grandes centros de trabalho, ou próximos de grandes vias, que tem transporte público, que tem serviço, e que tem fácil acesso aos grandes centros de trabalho. Então, esse é o foco inicial da parceria. Muito bem. Acho que tem uma da Josiane também, que eu estou vendo Josiane. Aqui. Os empreendimentos do projeto incluem tanto retrofit quanto desenvolvimento? Então, nós estamos começando mais pela parte de desenvolvimento. E por quê? Idealmente, a gente até gostaria de fazer retrofit, tá? Mas a gente olhou alguns projetos e é mais difícil. Primeiro, porque aquela questão que eu falei, é um redesign completo, né? Ele não é só que você faz um retrofit ali, troca as janelas ou alguma coisa dentro das unidades, você tem que repensar todo o produto para que você tenha essa experiência que eu falei inicialmente. Tem toda uma questão de corredor, tem uma questão de acústica, tem uma questão de sprinkler, tem uma questão de elevador, tem uma série de questões que nós estamos olhando, que o retrofit acaba sendo difícil. Também difícil hoje você encontrar um prédio todo para venda que você possa retrofitá-lo. Então, a gente não tem interesse, como acho que a Ludmila falou antes, em comprar algumas unidades se a gente não controla o prédio todo, porque aí, com o tempo, a gente não vai ter o controle dessa manutenção, questões de potenciais investimentos no futuro, questões de liquidez, venda da propriedade no futuro, a gente prefere ter o controle 100%. Então, a gente está hoje investindo o que a gente chama de greenfields, né, que são projetos aí do zero, que a gente está tendo bastante input nessa questão de design do produto em si. Exatamente. Até seria interessante, né, Marcela, óbvio, considerando uma cidade como São Paulo, aí, com bairros aí que às vezes são até subutilizados, né, no centro da cidade, alguns bairros que têm aí um potencial incrível aí de abrigarem projetos interessantes, né, mesmo quando a gente fala de bairros de alto padrão, né, Jardins, Itaim Bibi, enfim, você tem muitos prédios muito bem localizados, mas que às vezes estão em péssimas condições, né, em condições que não acompanharam aí o desenvolvimento daquele bairro, né, do público padrão daquele bairro, né, e até seria interessante, aí eu até acho que esbarra aí um pouquinho também na nossa lei aí do município, aí com relação às regras para retrofit, né, você tem regras muito específicas também com relação a isso, e talvez se houvesse uma flexibilização dessas regras, né, do que você poderia, como você poderia fazer esse retrofit, até poderiam ser boas oportunidades aí de negócio, né, considerando que os valores dos terrenos estão crescendo muito, né, mas de fato, considerando acho que a nossa legislação atual, né, Zé Paulo, não sei se você tem algum input sobre isso, realmente o retrofit, ele não, às vezes ele não satisfaz aí o interesse do investidor, né. O retrofit ele passa por dois problemas sérios que a gente vê quando a gente trabalha. Já trabalhamos em alguns retrofits, e os problemas sérios muitas vezes os prédios antigos, objeto retrofit, eles são agora, muitas vezes, tem vários proprietários. Aí você conseguir conciliar todos os proprietários para fazer a aquisição do prédio como um todo, porque acho que o ponto que a Marcela bem endereçou bem é isso, eu preciso ser proprietário do prédio como um todo, porque eu preciso amanhã botar a fazer primeiro o retrofit do prédio como um todo, e depois preciso manter a utilização do prédio como um todo para sempre. Então, muitas vezes você esbarra nem tanto até na questão do zoneamento, das leis, aplicáveis à construção ou até à reforma de empreendimentos, mas muito mais uma questão de como eu faço para conseguir comprar de todos esses proprietários, porque muitas vezes é uma miríade de proprietários, cada um com uma visão diferente e cada um com problemas diferentes. Então, às vezes é muito custoso essa primeira movimentação para conseguir fazer o retrofit. É isso aí. Temos uma pergunta aqui, uma última pergunta, acho que para a Marcela, que eu entendo que seja mais comercial, do Bruno Santana. A conta fecha com a implementação de todos os serviços? Vocês consideram que é um produto viável apenas para os gigantes do setor?
Bruno, alguns dos serviços, eles vão ser pay-per-use, né? Então, nem tudo, por exemplo, se você requer um serviço de limpeza, você vai pagar por aquele serviço de limpeza. O que tem é um serviço grande, como eu falei, de manutenção e outras questões que são voltadas à comunidade, né? Que é gerar eventos que que as pessoas possam se encontrar, que você ative aquele empreendimento para que tenha vida constante, etc. Então, isso já faz parte, vamos dizer, da própria operação, né? Então, vem com você estar no prédio e criar essas experiências, isso não tem custo adicional, isso é vamos dizer, o benefício de estar num prédio, né, com a operação da Greystar, você vai participar disso. Agora, as questões de serviços adicionais, aí elas vêm com o custo daquele serviço, depende o que for requerido. Isso a gente ainda está num estágio anterior, tá? A gente não decidiu tudo que vai ser feito, eu estou te dando um pouquinho do exemplo do que a Greystar faz lá fora, eles têm até, enfim, o que você quiser, se você pede, olha, amanhã vou ter um jantar, eu quero né, que você venha aqui, me faça a mesa, acenda as velas e coloque um prato de queijos e vinho, eles fazem, mas tudo isso tem um custo, tá? Eles têm uma parceria lá fora até com um serviço que chama James, né, que enfim, praticamente o James faz tudo o que você quiser, mas tem um custo, eles se associaram para poder dar esse tipo de experiência a um custo um pouquinho menor, eles têm uma vantagem lá, porque eles têm uma escala grande, para oferecer isso para o morador das unidades. Então, eu acho que é mais ou menos isso, nem tudo de serviço está incluído, a gente quer oferecer o máximo possível para que o morador possa, sim, escolher e ter a melhor experiência, algumas delas ele vai ter que pagar por aquele serviço. Perfeito, perfeito. Bom, acho que a gente já está entrando aqui nos finalmente aqui da nossa apresentação, mas tem ainda uma última pergunta aqui da Irina Fontes. Mesmo sendo o único proprietário, haverá instituição de condomínio edilício, considerando o time, o valor que isto envolve? Zé Paulo quer responder essa? Posso responder. Acho que é uma decisão se vai ter ou não condomínio edilício. Você, em tese, não é obrigado a ter condomínio edilício. A nossa visão, particularmente, eu acho que é interessante sim ter condomínio edilício, porque você já consegue regrar uma série de questões que vão estar aplicáveis à locação dentro da Convenção de Condomínio Edilício, inclusive até a própria destinação do empreendimento para essa finalidade. E você tem também toda a questão de alguns encargos condominiais que são pagos via encargo condominial. Se eu não faço um condomínio edilício, eu tenho que criar um sistema de associação ou algum outro sistema pelo qual eu consiga receber os encargos condominiais. Que essa até a pergunta anterior é o de alguém que fez com relação, não estou com o nome da pessoa aqui, mas como é que eu faço para cobrar num boleto único, aluguel, IPTU e condomínio, para evitar tributação? Acho que o boleto único não é uma forma que você está falando. O boleto único não é que eu estou cobrando tudo como aluguel. Se eu cobro aluguel, a tributação efetivamente é sobre o aluguel. Se eu cobrar IPTU e tudo mais, e jogar isso e somar tudo isso dentro do aluguel, é aluguel. Agora, se eu cobro um boleto único, é só a forma de cobrança. Não significa que eu estou cobrando no aluguel, encaixando todos os encargos condominiais dentro da... Não é um gross-up, né, Zé Paulo? Isso eu acho que é um ponto importante de colocar. Você está cobrando os valores do conjunto, mas com uma delimitação do que é cada qual, né? Então, 5 mil de aluguel e 1.500 de condomínio, mais 500 de IPTU. Então, existe uma discriminação do que é cada qual, né? Não é que eu estou cobrando tudo como aluguel. Se eu cobrar tudo como aluguel, efetivamente a minha tributação vai ser sobre o valor total. Exatamente. Essa questão do condomínio edilício é uma questão interessante, acho que tem que ficar para reflexão mais para frente. De fato, você não precisa fazer lá né, antes, não, em incorporação imobiliária, isso não existe aqui no caso, você faz a construção e tudo mais, e no final das contas, você realmente tem que ter algum instrumento para regular essas divisões, né, essa segregação do espaço, enfim. Pode ser também que até haja aí, dependendo do planejamento e tal, de cada um dos empreendimentos, uma diferença com relação ao timing para decidir registrar esse condomínio, né, talvez. Mas, de fato, eu concordo aí com o Zé Paulo que, de fato, algum instrumento tem que ter, o instrumento do condomínio edilício é um instrumento que entendemos que é apto aí, usual para fazer esse tipo de proteção. Muito bom. Marcela, gostaria de finalizar aqui o nosso evento com algum ponto relacionado a isso. Fica à vontade.
Ludmila, tem bastante coisa, né? A gente entrou em alguns ângulos, é bastante coisa, acho que a gente conseguiu dar um bom apanhado, assim. De novo, o setor, acho que é importante, ele está nascendo no Brasil, então alguns dos desafios, acho que vocês mesmos participaram, são novos para todos, né? A gente discutiu questões de garantias, por exemplo. Por quê? Porque a pessoa vai ficar lá, né? Nós somos investidores que ficamos, o morador fica lá. Como é que a construtora dá esse tipo de garantia? Tem o FF&E, que eles não estão acostumados a dar garantia sobre isso, mas agora eles têm que entregar com o FF&E. Tem uma questão de, né, uma série de coisas que nós estamos aprendendo juntos. Acho que a gente vai errar um pouco antes de acertar, mas estamos bem assessorados aqui, então acho que pelo menos nós estamos construindo história aqui no setor de multifamily. Espero que tenha espaço para todo mundo aí. Quanto mais institucionalizado o mercado, mais transparência, mais players, é melhor. Então a gente tem todo, né, o conforto no sentido de dividir isso daqui, porque somos players de grandes mercados, então quanto mais investidor institucional nesse mercado, acho que é melhor para todos. Mais informação, mais transparência. Certamente. É isso. Obrigado aí pelo convite de vocês também. E que temos bastante trabalho ainda pela frente. Com certeza. E a gente está muito contente aí de trabalhar nisso, né, Zé Paulo? Nesse novo segmento aí de fazer história em termos jurídicos com essa inovação, né? Pensando em inovações aí com relação a isso. É um segmento que eu ouço há 20 anos, vem player conversar sobre isso e falar, não dá. Então, agora é legal, porque finalmente fala, opa, agora deu, funcionou. Agora deu, com a mesma legislação. Agora passou aquela trauma lá. Acho que é um segmento novo, vai com certeza demandar uma série de análises e talvez até adaptações da legislação vigente para poder comportar, porque você vai discutir, isso é locação Código Civil, isso aqui é locação lei de inquilinato, isso aqui é contrato de hospedagem, isso aqui é operação não comercial, é operação residencial, que tipo de operação estamos falando? Acho que vai ter muita discussão, vai depender muito de como é que vai se estruturar cada empreendimento, e acho que é um campo rico para muita discussão que nós vamos ter agora no futuro. E como todo campo incipiente, é bastante interessante trabalhar nele, porque você está criando e achando soluções para o que é novo no Brasil. E não há como negar, isso é totalmente novo no Brasil. Então, gostaria de agradecer a todo mundo, agradecer a Marcela por aceitar o convite, por ter nos dado todo esse privilégio de participar em toda essa operação. E esperamos poder continuar juntos e estamos aqui abertos para qualquer pergunta que alguém possa ter no futuro. Gente, muito obrigado pela presença. Como vocês disseram, é um assunto novo aqui no Brasil. A gente tem acompanhado o trabalho de vocês, né? Tem, obviamente, acompanhado o movimento do mercado de residencial para renda e, com certeza, o trabalho da CPB, de vocês, consequentemente, da TV Checker também. Então, com certeza, a gente tem acompanhado e a gente vai continuar esse bate-papo depois, seja em evento, matéria, ou qualquer formato, transmissão de live, presencialmente, se possível. Em 2021, a gente com certeza continua esse bate-papo. Obrigado demais, pastor, pelo tempo e pelas informações apresentadas pela nossa audiência. Muito obrigada, Léo. Muito obrigada aí pelo espaço. Agradeço a atenção e agradeço mais uma vez a Marcela aí por compartilhar esse conhecimento todo conosco. Obrigada, abraço. Tchau, gente. Obrigado. Até logo.